Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 116: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tristeza e tribulação. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Não é essa a nossa oração, irmãos? Versos 12 a 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que darei ao Senhor, diz o verso 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Qual é a resposta do coração agraciado diante da bênção do Senhor que se pronunciou para ele? Nunca nos esqueçamos, todos nós, com ou sem saúde, uma vez que fomos redimidos pela graça do Senhor Jesus, temos somente motivos para sermos gratos. E o Senhor nos exorta, não é, na sua palavra, em tudo é graça. E seja agradecido. Como expressar a nossa gratidão? Que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Olhe para os versos 13 e 14, por favor. Tomarei o cálice da salvação, isto é, declararei: só há redenção pela vontade de Deus. Eu não vou deixar de lado o cálice da salvação. Eu não vou dizer que esse cálice é bom para outros e não para mim. Eu vou tomar esse cálice. Ele é bom para mim, porque só nele há salvação. Tomarei o cálice da salvação. E invocarei o nome do Senhor. Ao invés de sair buscando pelo socorro de tantos que há por aí, antes de qualquer outro, antes dos médicos, antes da família, antes do meu próprio braço, antes dos recursos financeiros, eu buscarei ao Senhor. Eu invocarei o nome do Senhor. Com o Senhor, tomarei remédios que me forem prescritos. Com o Senhor, me submeterei a cirurgias que me forem indicadas. Com o Senhor, tomarei recursos que me sejam necessários. Mas tudo isso sem o Senhor é morte. Invocarei o nome do Senhor. Que darei ao Senhor? Darei ao Senhor a minha fé na sua salvação. Darei ao Senhor todo o meu coração. 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu disse ao Senhor: eu creio em ti. Eu disse ao Senhor: não há outro como o Senhor. Que minha vida passe, mas ela passe, seja exterminada para o louvor da tua glória. Existo para ti. Cumprirei os meus votos. Você tem cumprido os seus votos? É assim que você dá ao Senhor em volta a todos os benefícios que Ele te deu. Você não paga, mas entrega. Testemunho verdadeiro, palavra de piedade, de gratidão, vida entregue e manifesta para o louvor da sua glória. Amados, isto que está aqui no Salmo 116, eu creio, passou pela mente de alguns irmãos nossos lá no Novo Testamento. Eu te convido a ir comigo para João capítulo 12, por favor.
João capítulo 12, eu lerei os versos 1 a 8. João 12, de 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre deles. No meu coração, eu tenho que era isso que passava no coração de Maria. Salmo 116. Que darei ao Senhor por tantos benefícios que tem feito. Vou confessar a minha fé nele. Eu vou invocá-lo como meu Senhor. Eu vou cumprir os meus votos de Deus. Como eu farei para que todos saibam? Um vaso de bálsamo de nardo. Vou derramá-lo. Vou homenageá-lo, vou adorá-lo, vou confessar. Creio, meus irmãos, que foi assim que isso aconteceu. Mas para que nós entremos nessa história com um pouco mais de conhecimento de causa, eu os chamo a passear um pouquinho pela palavra de Deus. Veja aí imediatamente ao lado do texto que você tem agora, em João capítulo 11, verso 43. Observe o que aconteceu ali. João 11, 43. E tendo dito isto, isto é, Jesus disse alguma coisa, ele disse: Lázaro, vem para fora! O que aconteceu? Verso 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto com isso. Amados, a unção que Maria promoveu em Jesus tinha como contexto imediato algo tremendo que havia acontecido ali, algo grandioso, algo incomparável. Lázaro estava morto há 4 dias e foi ressuscitado pelo Senhor Jesus. Mas há mais coisas que nós precisamos observar aqui. Porque se esse é o contexto, nós precisamos perceber que esse texto tem paralelos das Escrituras. Eu gostaria que você marcasse o texto de João. Você pode fazer isso? Marque e vá comigo para Mateus, em seu capítulo 26. Mateus 26. E observe, por favor, lá no versículos 1 e 2, Mateus 26, 1 e 2. Onde lemos: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. E ele continua anunciando que morreria na cruz. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E esses 2 dias que precediam a Páscoa, eu tenho ensinado à igreja que a Páscoa se deu naquilo que para nós, digo, para mim, e assim ensino a igreja, a Páscoa aconteceu não numa sexta, mas numa terça. O dia judaico começa ao pôr do sol, a quarta dos judeus começou ao pôr do sol da nossa terça, então o dia da Páscoa começou na nossa terça, que já era a quarta daqueles ali. E já expliquei isso para os irmãos muitas vezes, quanto aos 3 dias e 3 noites. Mas aqui então,
2 dias antes seria o domingo, seria o primeiro dia da semana. Vejam, por favor, verso 6, que Jesus, estando em Betânia, em casa de Simão leproso, estava numa situação. Que situação seria essa? Volte para João, onde você deixou marcado. Verso 2 do capítulo 12. Deram-lhe, pois, uma ceia. Deram uma ceia para o Senhor Jesus, segundo Mateus, 2 dias antes da Páscoa. Marque novamente João e vá para o texto em Marcos 14. Veja o verso 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes, o texto segue dizendo que eles armavam para o Senhor Jesus. Agora veja, por favor, o verso 3. Estando em Betânia, reclinava à mesa, em casa de Simão leproso. Quantos dias antes da Páscoa, irmãos? Volte para João. O verso 1 do capítulo 12 de João diz: 6 dias antes da Páscoa. E o que fazem os ímpios diante disso? Acusam a palavra de Deus de imprecisão. Mas não é difícil compreender isso, porque afinal de contas ele chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa, mas não chegou comendo a ceia. Não é simples. Chega 6 dias antes, o recebe, alegram-se, e 2 dias antes da Páscoa, e oferecem a ceia. Não há qualquer problema no texto bíblico. Se alguém um dia te apontar isso como um problema, você já tem a resposta para dar. Ok? Chegou 6 dias antes, tomou a ceia 2 dias antes. Esta ceia, não a do Senhor, esta ceia que lhe foi oferecida. E lhe foi oferecida onde? Acabamos de ver em Marcos, na casa de Simão o leproso. Então, quando olhamos para João capítulo 12, verso 2, vamos entender que é na casa de Simão leproso, que na casa de Simão leproso havia outras pessoas participando, discípulos de Cristo, daqueles 12 e talvez de outros discípulos, que eles não são especificados a não ser Judas. E é dito também que estavam na casa algumas pessoas. No verso 1 do capítulo 12 de João, Lázaro, repete-se o seu nome no versículo 2. É dito que nessa ceia servia Marta, e é dito que Maria, verso 3, toma uma libra de bálsamo e vai ungir o Senhor Jesus. Logo nesta ceia, neste jantar, para que não haja grandes confusões, esse jantar oferecido ao Senhor, há várias pessoas, discípulos, não todos identificados. Simão, o leproso, certamente um dos curados pelo Senhor Jesus da sua enfermidade, agradecido ao Senhor lhe oferecia uma ceia. Lázaro, que havia estado morto e agora vivia, agradecido por estar vivo. Marta, irmã daquele que fora morto e estava vivo, agradecida, servia. Veja, temos tanta ênfase no bálsamo, mas Marta servia. E Maria nos chama muito a atenção. Maria estava adorando seu Senhor. Eu não coloquei a palavra Senhor aí com esses montes de rebusques à toa. Você percebeu que ela não estava adorando a um Senhor, mas ao Senhor, aquele que a havia redimido. Como ela o fez? Querido,
Quando nós olhamos para Marcos, capítulo 14, você já deve ter fechado, mas eu vou ler lá, você não precisa ir comigo agora se não quiser. Marcos 14, o verso 13, já mencionado, lemos, ele diz assim: estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, o nome dela não é mencionado, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, bálsamo de nardo puro, segundo João, preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ela tinha um vasinho, um alabastro. Esse vasinho foi quebrado para que o Senhor fosse ungido com aquele perfume de nardo puro, que era agradabilíssimo, que era riquíssimo, que era caríssimo. E o texto diz: sobre a cabeça de Jesus. Voltamos para João e vemos no verso 13 que ela derramou esse nardo puro e precioso nos pés do Senhor. E aqueles que acusam vão dizer: ei, mas a Bíblia está se contradizendo. Mas irmãos, qual é o problema? Afinal de contas, lançar o bálsamo sobre a sua cabeça, o bálsamo escorreria pelas barbas, que faz lembrar de certo salmo agora, e vai para a sua túnica, e ele chega aos pés. Mas ao chegar aos seus pés, ele identifica que somente nos pés, aquele instrumento que ele nos deu para andarmos para lá e para cá, e que tanto se sujam pelas estradas da vida, somente ali ela poderia chegar na sua pequenez e indignidade. Não poderia enxugar-lhe a cabeça, não poderia enxugar-lhe o corpo, mas poderia colocar seus cabelos, seus pés, humildade, quebrantamento, diante daquele a quem prestava a oração com tudo o que tinha, bálsamo da cabeça aos pés, o Senhor perfumado de corpo inteiro com aquele bálsamo de nardo. Queridos, com isso ela mostrava gratidão. Por favor, me acompanhe ao longo do capítulo 11 de João. Quando o Senhor Jesus, tendo partido de onde estava, junto ao Jordão, com seus discípulos, onde antes João Batista batizava, e tendo retardado um pouco o seu retorno, mesmo depois de ter sido avisado da enfermidade de Lázaro, o Senhor Jesus anuncia aos seus discípulos: Lázaro morreu. Você pode perceber isso no versículo 14 do capítulo 1. Lázaro, vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para aquela cidadezinha próxima de Jerusalém, Betânia. Mas Senhor, o Senhor vai estar lá, o Senhor vai morrer. Eles queriam te apedrejar lá. O que tem que ser feito, deve ser feito. Vamos fazê-lo agora. E lá vai o Senhor Jesus. E quando encontra Marta já no caminho, Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É aquela fé descrente, não é? Eu creio que não morreria, mas agora o Senhor está aqui, chegou atrasado, agora já morreu. Quer dizer, eu creio que não morreria, mas não creio que o Senhor possa fazer alguma coisa agora. O Senhor Jesus a exorta, explica coisas para ela e lhe diz os preciosos versos 25 e 26. Eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E então conclui isso que havia dito com uma pergunta: crês isso? Veja o 27. Sim, Senhor, respondeu ela.
Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mas como eu disse há pouco aos irmãos, era uma fé incrédula. Porque depois que o Senhor Jesus vai querer saber onde está sepultado Lázaro, verso 39, Jesus ordena: tirai a pedra. Quem diz que ele está morto e podia cheirar mal? Você já viu aí o texto? É a mesma Marta, que cria, mas não cria. Cria em algo distante, em algo impalpável, mas não cria que ele poderia fazer algo histórico. Ressuscitar o seu irmão na sepultura, passados 4 dias. Esta mulher vai expressar a sua gratidão no capítulo 12, verso 3, servindo a mesa. Gratidão, irmãos, que Maria não pôde demonstrar. Se você continuar no capítulo 11, perceberá que Maria é mencionada à altura do verso 32 e desaparece. Não aparece mais. Lázaro é ressuscitado, versos 44. Impressionam-se muitos no verso 45. Maria é mencionada como aquela que foi visitada, mas ela não expressa a sua gratidão, ela não confessa a sua fé, não está registrado no texto, não lhe foi dada a oportunidade, não há registro. Logo mais, Marta é grata, segue a mesa. Maria é grata e confessa a sua fé. Confessa a fé, meus irmãos, tomando o bálsamo de Nara, chegando até o Senhor Jesus e provavelmente sem dizer palavra, e derramando-se. Creio o nardo simbolizava a própria Maria, derramando-se aos pés do Senhor. Todo o Senhor perfumado pela minha gratidão, todo o Senhor reconhecido pela minha adoração. As palavras de Maria não foram pronunciadas na língua hebraica, foram pronunciadas na língua do nardo. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir. E o Senhor ressuscitou meu irmão. E o Senhor disse que quem cresce em Ti, ainda que morresse, viveria. Eis-me aqui, Senhor, crente em Ti. A minha vida é toda. Eu creio que os irmãos que são gratos aqui nessa sala poderiam fazer algo grandioso conosco. Vejam, não implica em usar o perfume, mas implica em perguntar: o que darei ao Senhor? Só tenho a mim mesmo. Que seja teu. Tudo o que sou, tudo o que tenho, recebe, Senhor, te engrandeça. Mas nem todos pensavam assim, meus irmãos. Havia um outro que adorava a outro Senhor. Você pode marcar o texto de João aí? Vá comigo, por favor, para Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, nós lemos: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o tesouro de Maria, hein, irmãos? Estava no mar? Estava no Senhor. O meu coração está no meu tesouro, está em Cristo Jesus. É assim com você.
Por isso vocês estão ouvindo agradecer. Mas onde estava o coração desse outro personagem aqui de Judas? Estava no seu Deus. Verso 24 desse capítulo 6 de Mateus: ninguém pode servir a dois senhores, porque pode aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Volta a João 12. O que diz Judas? Verso 4. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para trair, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Isto é, amava mamon, amava o dinheiro. E o seu amor pelo dinheiro, meus queridos irmãos, demonstra que ele tinha outro Deus. E não é de admirar que depois ele traísse a Cristo, não é? O Senhor Jesus não era o seu Deus. Ele não reconhecia em Cristo o seu Redentor. Não reconhecia nele o seu Messias. Ele não perguntaria ao Senhor: que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Ele perguntaria para o cofrinho: que darei para o cofrinho? O que darei para os bens que posso adquirir com o dinheiro que tenho? O que farei então, em última instância, em favor de mim mesmo? Por que se guarda dinheiro? Para si, não é? O que farei para mim mesmo? O adorador ao dinheiro é adorador de si mesmo. Tem em Deus, sim, um falso Deus. O Deus eu. Judas adorava a si mesmo, adorando ao dinheiro. Agora vejam, queridos, que ele nos dá com essa sua declaração de que para ele importava dinheiro e os seus próprios prazeres, com essa declaração de que o seu coração estava no lugar errado. Ele nos ajuda a compreender o tamanho do que foi feito por Maria. Queridos, um denário era o salário do trabalhador para um dia. Quantos dias de trabalho foram dados com aquele presente? 300 dias de trabalho. Vamos arredondar? 10 meses. Vamos diminuir o tamanho, o valor desse presente? Cada mês que vale é só um salário mínimo, tudo bem? É baratinho assim. Você sabe que não vale quase nada. Então são 10 salários mínimos. 15.800 reais. 15.580 reais, acho que é isso. Bom, por aí. Irmãos, você está pronto? Abre mão disso, do louvor da glória do Senhor. Calma, você não está no universal. Que isso que nos impressiona é só um símbolo daquilo que ela estava fazendo de verdade. Para Maria, o seu coração não estava no dinheiro. Que me importa o dinheiro? Que me importa? Ela não era certamente uma mulher rica, meus irmãos. Que me importa o que eu tenho? O que darei ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Vou declarar o meu amor a Ele. O que eu tenho? Diferente do ímpio, do servo de Satanás. E o que acontece quando o Senhor vê tudo aquilo acontecer, aquilo tudo se levantando? Ela unge, Judas reclama, nos outros evangelhos é dito discípulos, alguns dos que estavam ali. Por isso ouso dizer que havia além dos 12 outros discípulos, que João está relatando aqui no Evangelho de João. Judas e alguns que acompanhavam os pensamentos de Judas, que estavam seguindo a Cristo para fazer o rei de Israel no templo. Pois bem, Judas é apontado e o Senhor Jesus, diante dos movimentos que eles faziam,
vai se posicionar ao lado do crente grato, ao lado do discípulo grato. Veja, por favor, o versículo 7 de João, capítulo 12. João 12, 7 diz: Jesus, entretanto, deixa. Pode se parecer pouco, não é? Nos outros textos ele tem um pouco mais de expressão registrada, mas a ideia é: não a importune. Deixe que ela se comporte como está se comportando. Deixe ela se expressar como está se expressando. Deixe ela derramar o seu nada, o seu coração diante de mim. Deixa. Parem de atrapalhá-la. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Ela entendeu quem eu sou. Vocês, cegos, não sabem o que fazem. O Senhor Jesus defende e aprova aquele que se dedica a Ele. Você talvez tenha se colocado diante do Senhor para servi-lo no ambiente da igreja. Talvez tenha colocado diante do Senhor para servi-lo no meio desse mundo, testemunhando no seu trabalho, na sua família, no seu indivíduo. Não importa. Dedique-se ao Senhor. Tem se dedicado? O que você vai ouvir dos ímpios? Às vezes alguns ímpios com carteirinha de crente. Você faz demais. Para que tudo isso? Você não tem mais nada para fazer, não. Escuta, enquanto você faz isso, os outros estão parados e não fazem nada. O que o Senhor Jesus diz para esses que estão assim murmurando? Deixe-o! Ele está me servindo. O seu coração grato está derramado diante de mim. Deixe! Mas o Senhor nos defende. Ele tem defendido você. Ou não? Você tem servido a Ele com todo o seu coração? Você tem tido reservas? Talvez o Senhor tenha que te empurrar ao invés de falar: deixe que Ele trabalhe. Espero que o Senhor tenha que dizer aos outros: deixe que Ele trabalhe. Deixe que ela trabalhe. Porque Ele tem expressado a sua gratidão a mim. Ele identifica a fé daquela pessoa. 7b, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Se você bem se recorda, quando lemos Mateus capítulo 26, lemos os versos 1 a 3, e no 3 observamos que ele prenunciava mais uma vez que seria morto, suspendido numa cruz. Talvez você se lembre disso. Pois bem, agora ele fala de algo que vai além da cruz. Ele fala daquilo que vai para o sepulcro. E ele valoriza aquilo naquela mulher. Por quê? Porque tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Lembra-se do Salmo 116, verso 13? Ela está fazendo isso aqui. O Senhor Jesus reconhece isso aqui. Ela me ungiu assim porque reconhece em mim não um homem qualquer, mas o Messias, o Salvador da sua vida, o Salvador de todo aquele que nele crê. Eu sou este Messias, diria Jesus. Ela crê em mim e ela então derramou esse bálsamo em mim. E se algo restou, que ela guarde para o dia da minha sepultura. Guarde para mim, que para mim ela dedicou. O que há por trás de toda essa dedicação? Fé, irmãos. É o Senhor Jesus sendo ungido em Betânia. Quem quer que diga que ele é digno, o fará por incredulidade no verdadeiro Messias. Agora, e quem diz que ele é digno? O que estará fazendo? Crendo num ídolo, como eu seria para aquele coitadinho que me fugiu do perfume? Ou crendo no Deus verdadeiro encarnado entre os homens? O que Jesus faz é reconhecer a fé verdadeira no objeto verdadeiro da fé. Ela está adorando quem deve ser adorado. Não é qualquer um. Sou eu, Jesus. Ele identifica
justifica a fé de Maria. Ele faz mais. Ele afirma a sua dignidade. Verso 8. Os pobres, vejam, os pobres foram citados por Judas no verso 5. Né? Devia vender isso para poder ungir os pobres, para ajudar os pobres. Jesus disse: os pobres vocês têm sempre conosco. E nós não temos mesmo? Alguns vão advogar que temos cada vez menos pobres. Não sei se está olhando a realidade inteira. O fato é que nós temos indeterminados para nós pobres espiritualmente, isto é, incrédulos no Senhor. Estes estão sempre conosco, sempre os temos conosco, toda sorte de pobre, mas o Messias, olha como ele se diferencia de toda a humanidade. O Messias só está aqui agora. A mim nem sempre. Senhor Jesus, diferente do que eu poderia fazer, porque se eu fizesse seria por orgulho, pecado. Já lemos no Salmo 119 e não caberia para nenhum de nós. Mas o Senhor Jesus, meus irmãos, não fazia por orgulho, era apenas por consciência da realidade. Ele era e é digno. Eu não sou como os outros, diria Jesus, eu sou digno dessa missão. Louvado seja Deus, ele reconhecia a sua dignidade. E por fim, ele diferencia as pessoas que agem desta maneira diante dele. Você que é grato, você que veio aqui hoje sabendo que o culto era de gratidão, esperando que pudesse ter a oportunidade de dizer: Senhor, eu sou grato, Senhor, a minha vida é tua. O Senhor reconhece isso em Cristo Jesus. O Senhor reconhece esta maravilha de obra. E eu vou pegar um dos textos de Marcos, por isso que nos ali foi, Marcos 14, mais uma vez, e vou ler um verso que demonstra que o Senhor Jesus jamais se esquece dos seus servos que o amam, o adoram, confessam a Ele a sua fé, se dedicam a Ele. Marcos 14, verso 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amados irmãos, nosso Senhor Jesus é diferente de toda a humanidade. Ele é digno. O nosso Senhor Jesus diferencia os seus discípulos que o seguem com fidelidade. Não é em vão que coloquei Apocalipse 14, 13. Com este verso me encaminho para o final. Apocalipse 14, verso 13. Que é um texto que não se lê apenas em sepultamentos. Cabe nesses momentos, quando o crente está sendo sepultado, mas cabe para cada um de nós, para demonstrar que o Senhor não se esquece da nossa adoração, da nossa dedicação de vida a Ele. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, simples de espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O seu coração grato é visto pelo Senhor, a sua dedicação de vida é identificada pelo Senhor. Ele te recebe de si, te diferencia. Amados, eu não vou abrir texto para isso agora porque demoraria. Mas em João 5,24 é dito que aquele que ouve a voz do Senhor Jesus e vê naquele que o enviou, não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. É a palavra do Senhor Jesus. Quando estivermos diante do soberano, não seremos julgados, porque os ímpios serão julgados e serão todos lançados pela consulta dos livros. Apocalipse 20, a partir do verso 11, no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos.
como ensina Paulo aos Coríntios, queimados pelo fogo, não para a nossa perdição, mas para que se identifique se nós o amamos e o servimos com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno, com palha. E o que for consumido pelo fogo vai demonstrar que não há galardão diante do Senhor. Haverá um juízo para os crentes quanto à sua dedicação àquele que é digno de receber todo o nado puro que pudermos comprar, toda a nossa vida, toda a nossa gratidão, todo o nosso coração. Um dia o Senhor, reconhecendo a você, o que fará? Queimará madeira, ferro e palha? Ou você, dedicado ao Senhor, para o louvor da sua glória, tem dedicado a sua vida para ser grato, adorado, servir, honrá-lo, onde quer que passe, aqui e onde mais lhe for possível, Senhor. Como é o seu coração? Assim concluo. Que daremos ao Senhor por tantos benefícios que nos tem feito? Tudo o que somos e o que temos. Em nome de Jesus.